Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao Seminário Internacional O Trabalho e a Competitividade no Brasil e no Mundo. Convidamos para compor a mesa desta solenidade o presidente da Confederação Nacional da Indústria, senhor Robson Braga de Andrade. O ministro de Estado do Trabalho e Emprego, senhor Manuel Dias. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, senhor Gilberto Carvalho. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Carlos Alberto Reis de Paula. A vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores, senhora Carmen Foro. Para darmos início ao seminário, eu passo a palavra agora ao presidente da Confederação Nacional da Indústria, senhor Robson Braga de Andrade. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença que nos honra e do ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, obrigado, ministro, do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro Gilberto Carvalho, da vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, Carmen Foro, do Alexandre Furlan, que é o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI e diretor dessa casa, dos meus companheiros de CNI, Paulo Tigre, Paulo Afonso, e dos nossos palestrantes convidados que estão aqui com a gente, Olivier Angotti, Johan Lubi, Oscar de la Vega e Erickson Crivali. Obrigado a todos pela presença com a gente. Michel Martoni, obrigado pela presença, Michel. E, bom, nós vamos dar início a esse seminário internacional do trabalho, que para nós tem um significado muito importante. Primeiro que esse ano é o ano onde nós estamos comemorando os 70 anos da CLT. E nesses 70 anos de CLT, a indústria brasileira, a economia brasileira, teve um avanço muito significativo. E, junto com a economia brasileira, também as relações do trabalho têm avançado bastante. Nós temos feito, juntamente com o governo federal e com os empresários, buscado aumentar muito a competitividade da indústria brasileira, a competitividade da empresa brasileira, a competitividade do Brasil. E isso passa por diversas ações que o governo, que os empresários têm feito para melhorar esse ambiente de negócios no Brasil. Nós estamos numa fase do Brasil muito especial, onde nós praticamente temos pleno emprego. Nós temos hoje as relações com as centrais sindicais e com os trabalhadores, tem sido uma relação de transparência, uma relação objetiva, uma relação de discussões de alto nível. E eu tenho certeza que a gente também tem avançado muito nessas discussões e nessas relações com os trabalhadores.
Mas nós, por outro lado, precisamos entender melhor o que tem acontecido no mundo, como que o mundo tem regulado as suas relações com os trabalhadores, e como que as empresas no mundo inteiro, no mundo globalizado, têm aumentado a sua competitividade e a sua produtividade. E eu acho que é isso que nós vamos buscar aqui hoje, entender essas relações, entender o que se passa entre as empresas e os trabalhadores em diversos países do mundo. Por isso aqui a presença de especialistas tão qualificados e tão importantes para trazer para nós as suas experiências nos seus países e o conhecimento que eles adquiriram em diversas regiões do mundo. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos ministros aqui com a gente, do presidente do TST e de todos os empresários. Muito obrigado a todos, eu espero que a gente tenha um bom dia de trabalho e que a gente saia daqui com propostas e com uma discussão bastante produtiva que possa fazer com que, tanto na indústria brasileira, no governo, na justiça do Brasil, do Justiça Trabalhista, a gente possa continuar avançando e melhorando as nossas relações para ter cada vez mais um Brasil justo, um Brasil que cresça, com qualidade de vida e condições para todos trabalharem nesse país. Muito obrigado a todos e bom dia de trabalho. Passamos a palavra agora ao ministro de Estado do Trabalho e Emprego, o senhor Manuel Dias. Eu queria saudar a todas e a todos que participam desse evento e queria saudar também os promotores desse evento, que é a Confederação Nacional da Indústria, aqui representado pelo seu presidente, o Robson Andrade, pelo Tribunal Superior do Trabalho, aqui representado pelo seu presidente, ministro Carlos Alberto de Paula, representante também desta promoção, a CUT e a UGT. O presidente Fatah atrasou e o presidente Wagner designou a vice-presidente para que ela, Carmen, representasse aqui nesse evento da CUT. Queria saudar o ministro Gilberto Carvalho, secretário-geral da Presidência da República. O que nós queremos aqui neste dia é, primeiro, saudar também a presença dos convidados, os que vão aqui proferir suas palestras, vão trazer aqui conhecimento, vão trazer aqui informações que serão fundamentais na construção do que certamente surgirá desta reunião. Um debate amplo, aberto, que vai permitir com que o Brasil consiga avançar cada vez que se discute, cada vez que se promove algum evento deste porte, alguma coisa de positivo, nós avançamos. Eu ainda ontem estive lá no estado do Rio de Janeiro, Itaguaí. O ministro Gilberto Carvalho não pôde comparecer. Nós fomos lá fazer a instalação das comissões de chão de fábrica. Resultado do diálogo nacional, que foi promovido pelo ministro, em que a indústria pesada da construção civil, no entendimento com centrais, com o governo, resolveu fazer uma aproximação, promovendo um diálogo mais próximo entre o capital e o trabalho. Primeiro foi a surpresa que eu não sabia. E conversando com muita gente, muitos não sabiam que o Brasil hoje tem uma fábrica de submarino atômico. Nós somos um quarto país, passamos a ser o quinto país do mundo a ter o controle tecnológico. E vamos construir lá em Itaguaí submarinos
atômicos e não promoção aí, que vão cuidar e que vão zelar da costa brasileira, que é outra Amazônia, não só em extensão como em riqueza. Então, esse submarino atômico, nós somos hoje a 5ª potência do mundo a ter o domínio, o controle da tecnologia. E na instalação dessas comissões, nós conversamos lá com a rapaziada lá. Um deles, um rapaz lá de 18 anos, uma moça também de 18 anos, que fazia parte dessa comissão, e que estavam com a cabeça totalmente diferente da nossa cabeça. Outra conversa, outro diálogo, outros objetivos, o que acho que com isso vai permitir que a gente comece a mudar a cultura da discussão entre o capital e o trabalho. Que a gente avance na medida em que se cria as condições efetivas para que o trabalhador lá no chão de fábrica possa ter acesso ao empresário, ao capataz, ao chefe, e levar a ele as suas dificuldades, fazer a ele as suas reclamações. Está se criando um ambiente de convívio, de diálogo, que certamente vai avançar. A relação de trabalho mudou, né? Há 30 anos atrás, o capataz era analfabeto. Hoje, ele domina, ele se comunica por os meios mais modernos da tecnologia. Então, eu acho que a função nossa, como governo, como empresários, como trabalhadores, é de se construir, nessa nova realidade brasileira e mundial, uma relação de trabalho que permita que não seja precarizado o trabalho, os serviços e o trabalho dos nossos operários, mas que também represente uma conciliação, um entendimento, na busca a fim de que todos nós possamos construir uma nação poderosa, rica para todos, com igualdade e com respeito à dignidade humana. As ações do governo, certamente aqui o ministro colocará, no sentido de se buscar cada vez mais avançar nesse diálogo. Vários programas de governo no sentido de se criar ações que permitam a melhora da produtividade, né? A melhora das relações entre o governo, empresários e trabalhadores. Então, nossos votos são de que nós tenhamos daqui um resultado que possa contribuir, possa ajudar, a fim de que esse diálogo que nós estamos promovendo, com as comissões quadripartite, como agora estamos fazendo na questão da terceirização, nas comissões tripartites que nós temos promovido, nas questões levantadas tanto pelos trabalhadores como empregadores, e que essa será mais uma atividade que vai trazer uma grande contribuição para o avanço desses entendimentos. Sucesso, parabéns a todos, e que tenhamos um dia muito frutífero. Passamos a palavra agora ao ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, senhor Gilberto Carvalho. Meu caro presidente Robson, meu querido doutor Carlos Alberto Reis de Paula, nosso ministro do Supremo do Tribunal Superior do Trabalho, querido colega Manuel Dias, nossa querida Carmen Foro, representando a CUT, e também saudando o Alexandre Furlan, quero saudar o Conselho e todos os integrantes aqui da direção da CNI, e queria trazer, em nome da presidenta Dilma, um fraterno abraço a cada uma e a cada um dos senhores nesta manhã. Robson, eu acho extremamente importante, queria te cumprimentar em teu nome a todos os integrantes da CNI pela promoção deste evento. Os 70 anos da CLT, de fato, nos oferecem uma oportunidade de uma comemoração efetiva por aquilo que essa consolidação de leis do trabalho significou em termos de marco civilizatório em nosso país, por todos os ganhos do ponto de vista das relações do trabalho, da estabilidade das relações de trabalho que ela nos trouxe,
e, ao mesmo tempo, um momento de reflexão, e por isso a importância deste seminário, por isso a importância também da experiência de outros povos que aqui vão expor as suas experiências, no sentido daquilo que podemos ainda avançar nas questões que regulam a relação capital-trabalho, a questão da produtividade e da competitividade em nosso país. Eu faço parte de uma geração que contestou muito a CLT nos tempos do novo sindicalismo, nos anos 70, e pregávamos que a CLT era um resquício da ditadura Vargas, de toda aquela questão de uma lei que, de alguma forma, reproduzia a Carta del Lavoro de Mussolini, mas é uma geração que, ao mesmo tempo que percebeu esses limites, também percebeu o quanto a CLT foi para todos nós e é um marco de avanço. Tanto que hoje a gente ainda luta, e essa é uma das contradições fortes em nosso país, que 1/3 da nossa mão de obra ainda aspira a ter a segurança da CLT, na medida em que temos um mercado informal ainda, infelizmente, muito amplo no país. Essa é uma das tantas contradições que esse país, que é um país das contradições, vive. E, por isso, a importância, de um lado, da reflexão e, de outro lado, a importância das ações conjuntas, governo, setor empresarial, setor dos trabalhadores, sindical, temos que juntos empreender. Eu acho muito importante que a gente discuta a competitividade da nossa economia num mundo globalizado, num mundo em que a interdependência nos obriga a trabalhar com muito afinco para nos firmarmos num cenário internacional, mas que nós entendamos que a nossa competitividade não deve ser apenas econômica. Ela é também necessariamente pela proposta que nós temos em nosso país da construção de uma sociedade efetivamente de cultura de paz, uma sociedade que supere as diferenças, supere os abismos que provocaram resquícios tão duros para nós, como essa violência urbana que hoje nos vitima a todos, entre outras tantas consequências. A gente pense numa competitividade que inclua nos seus itens também, além da econômica, o que eu chamaria de uma competitividade social, de uma competitividade da paz, das relações adequadas. E é nesse sentido que eu penso que nós temos muito a caminhar, no aperfeiçoamento tanto dos mecanismos legais, como também das nossas práticas. E é nessa perspectiva que nós temos desenvolvido, e quando eu falo nós, não é apenas o governo, é uma junção que, felizmente, cresce entre governo, no diálogo forte entre governo, setor empresarial e setor sindical. Nós temos desenvolvido uma série de iniciativas práticas com consequências imediatas para os trabalhadores, no sentido de acordos, de diálogos que avancem para além daquilo que já está estabelecido na CLT e que um dia nós esperamos poder ver também consolidado nesse conjunto de dispositivos legais que regem as relações capital-trabalho. Foi nessa perspectiva que surgiu, primeiro, o compromisso dos trabalhadores da cana-de-açúcar, a partir de denúncias do trabalho chamado trabalho desumano nessa área, e também no caso a que se referiu aqui o ministro Manuel Dias, no caso da construção civil, particularmente no caso da construção pesada, a partir dos eventos ocorridos em Jirau e Santo Antônio, quando começamos a nos dar conta que todo o investimento do país na infraestrutura começava a sofrer ameaças a partir de incidentes que não apenas dificultavam a continuidade do trabalho nessas grandes obras, como também poderiam gerar uma imagem de que a grande obra significava naturalmente conflito capital-trabalho. Foi daí que nasceu esse compromisso da chamada construção civil, da construção pesada, que está nos permitindo, já avançando por todas as áreas do país, estabelecer lá no chão uma relação diferenciada de efetiva participação. Da mesma forma, nesta casa, nos reunimos na semana passada para discutir o processo da terceirização. Todos sabemos que está no Congresso para ser votada uma lei
que é importante do ponto de vista de superar todo um contexto de conflito, de falta de referências legais, de insegurança nas relações de trabalho, e, no entanto, os pontos de vista são bastante diferenciados entre o setor empresarial e o setor sindical. Poderíamos, pura e simplesmente, ir para a votação, ganha quem ganhou. Mas, toda vez que ocorre vitórias desse tipo, nós sabemos que são vitórias que muitas vezes são de pirro, no sentido de que amanhã ou depois elas são geradoras de muitos conflitos. Por isso, a insistência, e aqui eu quero agradecer a boa vontade da CNI, a boa vontade do setor sindical, e sempre espero que o fato do Robson e do Dr. Carlos Alberto serem mineiros nos ajudem muito nessa questão da boa negociação, para que a gente possa, de fato, arredondar, ainda que com naturais contradições, um projeto que, uma vez votado, traga, de fato, um clima de paz, de compromisso e de construtivo para toda, não apenas a classe trabalhadora, mas o setor patronal, enfim, para o país. É nesse sentido que a gente vê com extremos bons olhos a realização deste seminário, esperando que, inclusive, eu queria agradecer muito a presença dos representantes internacionais de vários países, porque a presença dos senhores pode, de fato, nos ajudar a iluminar caminhos, e eu quero desejar, portanto, pleno sucesso, Robson, a este seminário, e que ele seja, de fato, um fator de avanço desta perspectiva nossa, em que nós entendemos, e dizíamos agora há pouco com o Furlan essa questão, que a grande solução nos dias de hoje, e as ruas estão nos alertando para isso, é cada vez mais termos a participação cada vez mais ampla da sociedade e a teimosia do diálogo. Dialogar, 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 porque eu penso que esse é hoje o sinal dos tempos para que nós construamos, de fato, a justiça e a paz. Muito obrigado, muito sucesso a esse seminário. Passamos a palavra agora à vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores, senhora Carmen Foro. Bom dia a todas e a todos presentes. Gostaria de saudar ao ministro Gilberto de Carvalho, ao senhor Robson Andrade, presidente da CNI, Carlos Alberto Reis de Paula, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Manuel Dias. O Patá não chegou ainda, a gente, mesmo com a ausência, faz essa saudação. Em primeiro lugar, gostaria de justificar a ausência do companheiro Wagner, nosso presidente da Central Única dos Trabalhadores, que, por um probleminha de saúde, não pôde estar aqui hoje. Trago aqui, então, sua saudação a todos e a todas. Em primeiro lugar, saudar também a iniciativa do TST, da CNI, que convidaram a CUT a co-patrocinar esse evento, num momento muito especial para o Brasil, que é a comemoração dos 70 anos de promulgação da CLT. Os que me antecederam aqui trouxeram a importância para o Brasil, para a nação, da promulgação da CLT em 43. Nós não temos nenhuma dúvida do significado histórico, político para os trabalhadores, para a nação, e para as relações de trabalho no nosso país, como disse o ministro Gilberto de Carvalho, que representou um choque civilizatório, o momento da Constituição da CLT para todos nós. E ter regras claras para que a gente pudesse estar seguindo num processo de garantia de direitos fundamentais nas relações de trabalho. Obviamente que nós vivemos em um momento atual, que é de um mundo em constante transformação social, econômica, no mundo todo, e isso nos coloca inúmeros desafios, as transformações que aconteceram no último período, as transformações tecnológica, cultural e até de valores, nos coloca com enormes desafios. Desafios esses
de fazer com que os trabalhadores e todo mundo acompanhe, de fato, essas mudanças e nós, com a modernidade, a competitividade, não tenhamos que essa modernidade e competitividade não seja a custas de relações de trabalho precarizadas para o conjunto dos trabalhadores. Esse é o grande desafio que nós temos. E o nosso grande desafio aqui, enquanto Central Única dos Trabalhadores, é dizer que é preciso que nós façamos esse debate, 70 anos da CLT, mas é preciso que nós possamos sair desse debate num patamar avançado da CLT atual. Este é o grande desafio para nós. E para que a gente faça isso, é preciso também ter modernização sindical, condições de organização e liberdade dos trabalhadores se organizarem por local de trabalho. Aliás, isso é uma bandeira histórica da Central Única dos Trabalhadores. Eu acho que iniciativas importantes e diálogos importantes têm sido feitos para caminhar para esse sentido. E, para nós, um grande desafio também é o contrato coletivo de trabalho. Isso, para nós, é absolutamente fundamental para esse debate. Entendemos que esse é um ano muito importante de reflexão, dado todas as transformações que aconteceram, mas nós entendemos também que nós precisamos sair dessas reflexões com caminhos que nos coloquem num patamar mais avançado do que nós temos hoje. Que questões da modernidade e da competitividade não signifiquem retrocesso para os trabalhadores. Com isso, eu desejo que nós tenhamos um grande encontro aqui, um seminário importante como esse, com diálogos mundiais, e possamos sair daqui com a perspectiva de caminhos de diálogos para avançar do patamar que estamos hoje. Muito obrigada. Passamos a palavra agora ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Carlos Alberto Reis de Paula. Ministro Manel Dias, ministro Gilberto Carvalho, meu caro Robson Andrade, cuja pessoa saúdo todos os empresários, minha cara Carmen Ford, vice-presidente da CUT. Ao procurarmos a CNI, na pessoa de seu presidente, Robson Andrade, para que participasse da grande reflexão que queríamos provocar por ocasião dos 70 anos da CLT, não só tivemos uma acolhida das ideias que trazíamos, mas passamos a ter um parceiro na iniciativa. Este seminário internacional é fruto dessa parceria, à medida que o presidente Robson sugeriu que aproveitássemos a oportunidade para trazer a nossa reflexão, a experiência internacional sobre a relação do trabalho. Tudo isso com a presença de empregadores e empregados, aqui representados pela CUT e o GT. Estamos nos 70 anos da CLT. Uma história que continuamente é reescrita, porquanto o texto consolidado não foi introduzido e posteriormente levado ao museu para ser reverenciado, mas visto em seu passado, em suas origens, continua vivo e nos desafia à reflexão. Sempre repito que o nosso raciocínio deve estar assentado na Constituição da República, que em seu artigo 170 consagra que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. A conjugação desses dois fatores em uma visão de aproximação é fundamental para que possamos dar corpo ao preceito constitucional. Em nosso regime, em um mundo compartilhado e global, temos certeza de que a livre iniciativa há de estar ajustada para uma concorrência global, pelo que é indispensável que nos estruturemos para nos afirmarmos em uma competitividade que deve ser continuamente estimular o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos meios de produção. De outra parte, não podemos olvidar que o trabalho, instrumento de afirmação da pessoa no mundo, não pode ser visto apenas como um dos elementos de redução,
a ponto de poder ser desvalorizado ou mesmo precarizado. A CLT continua atual, enquanto consagra princípios fundamentais de afirmação do trabalhador. O desafio que temos é encontrar a conjugação de interesses na valorização do trabalho, sem que isso importe na perda de competitividade. O desafio é imenso e cremos que estamos adotando o caminho certo quando elegemos duas condutas fundamentais. A primeira se prende à circunstância de olhar para a experiência de outros países que enfrentam as continuadas mudanças no cenário das relações de trabalho. Essa troca de experiência pode nos ajudar a amadurecer e melhor refletir sobre os nossos problemas, sempre sabendo que temos as nossas próprias e singulares questões, para as quais devemos desenvolver a nossa capacidade de criação. A estruturação desse seminário evidencia que, partindo das experiências de outros países, vamos refletir sobre a mudança no cenário das relações de trabalho. A partir daí, vamos pensar sobre os cenários e tendências da conjuntura brasileira. Esse enriquecimento de conhecimento só pode nos ajudar em outra conduta básica, o diálogo, que deve ser estimulado e provocado. Aliás, se a CLT, meu caro presidente Robson, continua atual, é ao nos mostrar que a negociação coletiva é o caminho para a solução dos problemas que nos atormentam, quando buscamos o entrelaçamento entre o trabalho humano e a livre iniciativa. É indispensável que, ao se negociar, sejam evidenciadas as causas e as circunstâncias que influenciaram no objeto da negociação. Temos certeza de que teremos êxito em nossa missão, porquanto só o fato de estarmos a conversar revela que o caminho pode ser percorrido a partir do momento em que começamos a descobrir os pontos de convergência. Para mim, definitiva, as palavras ditas pelo ministro Gilberto Carvalho. Devemos ter a teimosia de dialogar, de conversar, nunca deixar de conversar. Aceitemos esse desafio e procuremos construir uma realidade econômica e social em que busquemos a integração entre a competitividade e o trabalho. Os dois valores não podem se excluir, porquanto consagrado constitucionalmente que a ordem econômica deve estar assentada nesses dois pilares. O equilíbrio é difícil, mas não é impossível. Tenhamos todos um ótimo dia de trabalho nesse nosso seminário internacional. Bom dia a todos. Agradecemos aos componentes da mesa e os convidamos para ocupar seus lugares no auditório. Muitíssimo obrigado.